Internautas, sejam todos bem-vindos. Atendendo algumas solicitações que recebemos via e-mail, nós vamos reprisar hoje o último capítulo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito pelo Karl Schutter enquanto estava vivo, o patrono desta carta. O capítulo chama-se Considerações Imortalistas. Então vamos ao capítulo. Diz Karl que a inviolabilidade das leis da natureza constitui um dos mais belos princípios do Espiritismo. Só mesmo a verdadeira filosofia poderia proclamar, afirmar esta verdade, afastando para bem longe dos seus ensinos o caráter miraculoso que o sectarismo, aqueles que não gostam muito de estudar, invocam para si, quando quer fazer prevalecer ideias errôneas, sem base demonstrativa e sem o amparo de argumentos lógicos para se poderem manter de pé. Como é a nossa reação frente a algum assunto que nós não dominamos? Deixa para lá, isso aí deve ser coisa do diabo, isso aí é não sei o quê, isso... Quer dizer, nós não temos a segurança para afirmar, vamos em frente, é isso, é aquilo. É o que acontece aqui com o Karl que ele está dizendo. O Espiritismo, ele veio para dar base, sustentação, e não tem alteração. É isso e vamos em frente. Agora, o Espiritismo como um todo já está definido 100%? Não. Não. Ele veio de acordo com aquilo que nós poderíamos entender. A partir do momento em que vamos evoluindo, nos aprofundando, novos conhecimentos mais profundos serão transmitidos para nós. Assim como o próprio Cristo, à sua época, o que ele disse? Eu volto ao meu Pai e vos mandarei o Consolador, que vos dirá coisas que hoje eu não posso e nem tenho como dizer. Assim será conosco. Recebemos o Espiritismo. Outras coisas mais evoluídas virão. Quando? Quando tivermos condição de aprender. E continua o Karl dizendo o seguinte: de fato, as leis da natureza são invioláveis. Ninguém as pode aniquilar. Inacessíveis a todas as investidas, são invulneráveis às mais poderosas forças. Adianta muito algum idiota de um presidente, de um rei falar, vamos revogar a lei da natureza. Que lei ele vai revogar? Nenhuma. Nenhum de nós temos poder sobre as leis da natureza, porque estamos inseridos nela e fazemos parte dela. Mas revogá-las, alterá-las, jamais. Ah, mas nós podemos forçar. Estamos forçando. Estamos poluindo o planeta. O que é que estamos recebendo de volta? O que nós estamos recebendo de volta? Essa reação terrível do planeta. Aumento da temperatura, aumento das tormentas, aumento da chuva, aumento dos ventos. Resultado? Nós podemos alterar, tentar, não podemos, porque tudo está equilibrado, tudo está segundo as leis de paz, amor, harmonia e equilíbrio. Quem somos nós, da nossa pequenez, para imaginar que podemos alterar alguma coisa disso? Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Quando nós não temos paz internamente, não temos harmonia, não temos equilíbrio e, sobretudo, o amor, estamos tentando aprender para ver se vai para frente. Não é verdade? Isso, e ainda eu acrescento mais uma coisa, o perdão que o Cristo falou que deveríamos perdoar 70 vezes 7. E eu jogo para todos nós. Nós nos perdoamos das nossas faltas do passado? Continua Karl Schutter. Submissas são as leis da natureza somente à vontade suprema, que as estabelece com onisciência e perfeita previsão da sua sábia e benfazeja
elas, desculpem, as leis permanecem e permanecerão, fruto do Fiat Lux lá do início, ou seja, faça-se a luz quando Deus criou e fez tudo. Não há, portanto, milagre, não há nada de sobrenatural nos fatos, nos eventos que se vão desenvolvendo às nossas vistas, por mais assombrosos que nos pareçam. Pois a pá de cal acabou, ninguém pode pensar em milagre mais, não existe milagre. Ou é um outro mundo, nossa, Deus fez milagre. Deus não faz milagre. Ele dá aquilo que nós merecemos e aquilo para o qual nós trabalhamos para obter. E naquilo que nós estamos concentrados para obter. Desde que esteja dentro da paz, do amor, da harmonia e do equilíbrio. Fora disso nós não vamos receber. É mérito. No mundo espiritual, no universo, o que manda é o mérito. O fogo, a luz, o vapor e a eletricidade, os raios vitais, as claridades de uma forma geral, as ondas hertzianas, os íons, os elétrons, existem na natureza, não só de ontem, mas de toda a eternidade. Embora só tivessem sido descobertos com o correr do tempo e o progresso das gerações. Porque não tínhamos condição de perceber tudo isso antes. De acordo com o progresso, nós fomos assimilando. A verdade se manifesta sempre oportunamente, confirmando o que eu falei há pouco. E quando inteligências amadurecidas estão prontas, aptas para recebê-la. Ela, como a principal manifestação da lei divina, não vem cercada de privilégios, nem de exclusivismo. A verdade é sóbria em seus cometimentos, regendo de modo admirável a evolução dos povos no seu incessante caminhar para um progresso cada vez maior em perfeição, sem jamais atingir o limite final, pois não existem delimitações em instância alguma no universo. E nós temos narizes empinados que dizem: eu sou o melhor, eu sei. Sabe o quê? Naquela escala imaginária que nós fizemos outro dia, desta parede e naquela, aqui é a nossa origem, lá a nossa chegada de volta ao Pai. Nós estamos rente a esta parede depois de milhões de anos. E temos ainda o orgulho de dizer: eu sei, eu sou o melhor. Só um ignorante, repito, ignorante literalmente vai fazer uma afirmação dessa. Não sabemos absolutamente nada. Numa escala infinita, nós estamos no começo ainda, meus amigos e amigas. Carvalho acabou de dizer aqui, eu vou repetir: não existem delimitações em instância alguma do universo para a verdade. Imagina. Perguntas, comentários? Gostaria de colaboração. Então vamos em frente. No plano físico, das formas, nosso mundo, os corpos, tudo progride na ânsia insaciável da estética, do belo. No plano psíquico, os seres se transformam e se aperfeiçoam na ciência, na arte, na moral, nos meios de comunicações que entretêm as relações fraternas para o aperfeiçoamento das raças, dos espíritos que se elevam para a espiritualidade. O homem, diz Caibar, anseia por luz, e Deus lhe envia a luz. O homem sente o desejo e a necessidade de progredir, e Deus lhe faculta meios de ascensão para os planos superiores da criação.
E aí ele vem contar um fato, que é o seguinte: em 1848, na pequena aldeia de Hydesville, nos Estados Unidos, ela foi abalada por fenômenos fora da normalidade, que chamavam na época de supranormais, que se originaram no seio da família Fox e vinham, por certa forma, estabelecer uma nova orientação na vida dos homens entregues à materialidade. O que aconteceu com as irmãs Fox? Tinha ali na casa em que elas estavam, foi quando começaram as manifestações físicas, um espírito que tinha sido morto e enterrado entre as paredes. E esse espírito, como as irmãs Fox eram médiums, naquela época nem se falava nesse termo, começaram a ouvir as vozes e a se comunicar com esse espírito. E aí ele deu as orientações, foram lá, abriram a parede, estava a ossada daquele espírito lá. Tinha sido morto por um antigo dono da casa. E aí, antes disso, já em 1837 e 1847, um médico na cidade de lá em Massachusetts, em Wenham, interessado nos fenômenos do magnetismo, obtiveram uma série de fenômenos transcendentes, tão maravilhosos, talvez até mais significantes do que esses de Hydesville. Por que nós estamos falando aqui, Caibart fala dessas coisas do passado? Só para que todos relembrem, este livro foi escrito por Caibart enquanto estava vivo em 1933. Então, ele está relatando coisas que ele tinha conhecimento até a época. Depois disso, a literatura espírita nos trouxe uma infinidade de revelações. E continuamos. Não eram estes fatos, senão a reprodução de tantos outros que vinham definitivamente abrir uma nova era para a humanidade? Pelo menos é o que se pode concluir das visões de Emanuel Swedenborg. Quem foi esse? Aquele sueco que, a uma distância de aproximadamente 100 quilômetros da casa onde ele residia, ele viu pegar fogo na cidade e o fogo vindo até aproximar-se da sua residência. E ele não estava no local, e naquela época não tinha televisão. E ele estava vendo tudo isso ocorrer. E tem outras experiências também realizadas por muitos outros que ele cita aqui, que cuidadosamente o próprio Caibart, com o fim exclusivo de mostrar a generalidade da ocorrência desses fenômenos, que outra coisa não era senão a manifestação natural das leis. Então ele pediu para que nesses outros livros a gente observasse isso. Então esses fatos todos que aconteceram se reproduziram com muita intensidade por toda a parte. Não foi só nos Estados Unidos, não foi só na Inglaterra, foi em todos os lugares. O que aconteceu? Foram provocados também em algumas comunidades, como por exemplo, os Quakers, as experiências físicas de Afonso K. Hartnett, com a sonâmbula Adele Maginot, 1845, com o célebre vidente americano Andrew Jackson Davis, cujas obras expõem bem claramente as visões supranormais e as transcendentes revelações. Na Europa a mesma coisa, não se falava em outra coisa senão as mesas girantes. O que é a novidade que se constituía até de diversões nos salões? Ela serviu para quê? Para embasar o Espiritismo. Foi ali que surgiu o Espiritismo. Por quê? Allan Kardec, ele foi convidado por um amigo para participar de uma dessas sessões, desse divertimento. E ele percebeu que ali não era um acontecimento aleatório, e que as mesas obedeciam a um comando.
As mesas tinham inteligência, pensavam, reagiam, captavam aquilo que era dito. E a partir daí ele se aprofundou nos estudos e culminou no que nós temos hoje, que chamamos de doutrina espírita. Os livros, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e o sexto livro que veio pós-mortem de Allan Kardec, Obras Póstumas. Tudo isso embasou essa maravilha que é a doutrina espírita. Então começou com as mesas girantes, a época dos fenômenos físicos. Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos em frente. Foi quando, em vista de tão insólitas e perturbadoras manifestações, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Nasceu em Lyon um missionário que, pondo em relevo os fatos antigos, assinalados na história, absolutamente semelhantes aos que estavam se produzindo de acordo com o pensamento de Jesus Cristo, que continha nos Evangelhos, então ele proclamou a nova revelação estabelecida para guiar a humanidade no caminho da espiritualidade, para que se fizesse no mundo o reino da paz e da eternidade. E continua Carvalho dizendo o seguinte, que todas estas manifestações naquela época, todas elas do saber, teriam de receber irrevogavelmente um novo impulso da ciência. Era necessário se despojar-se do orgulho de falsos conhecimentos, e a religião se despojasse do apego a dogmas, ao mercantilismo, para que então, unindo-se em bases inflexíveis da imortalidade, poderia mostrar que o reinado do ouro daria lugar ao império da verdade. Então, para que tudo isso? Para que os povos, livres dos preconceitos autoritários das academias e das igrejas, realizassem, pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho, as suas altas aspirações. Vamos imaginar que eu vou ficar andando para lá e para cá com o livro embaixo do braço, que esse conhecimento que está aqui dentro, por osmose, vai passar para dentro da minha cabeça. Ler do engano. É isso que nós estamos fazendo. Ler, discutir, procurar entender tudo que está aqui. É o que ele disse. Pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho. Esse trabalho, diz Carvalho, másculo de desvendamento espiritual, verdadeiro deslumbramento para nós outros, que jazíamos na sombra da ignorância, essa codificação dos novos ensinos que abrangem todos os ramos do conhecimento humano, não podia prescindir da ação de uma inteligência robusta, acima de todas as inteligências terrestres, caracterizada pela sobriedade, pela capacidade de autorraciocínio, pela humildade, a par da sabedoria e elevada moralidade. Foi justamente nessa ocasião que surgiu lá na França uma das maiores celebridades que o nosso mundo hospedou. Léon Hippolyte Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec. Veja bem, com aquela clareza, com toda aquela lógica, com aquela concisão, Kardec pegou e fez o quê? Ele pegou todas as revelações que aconteceram no planeta, não foi só na França, comparou, viu que a comunicação do Brasil, da França, da Alemanha, da Ásia, etc., tinha o mesmo teor e o mesmo caráter. Então, o que ele fez? Ele elencou, codificou, pôs numa ordem para que nós pudéssemos entender.
Então não existe kardecismo. Não existe. Ele não criou nenhuma doutrina. Ele colocou numa ordem os ensinamentos e a doutrina dos Espíritos. Isso precisa ficar muito claro. Ah, eu sou kardecista. Não, ninguém é kardecista. Nós somos espíritas cristãos, seguidores do Cristo. Kardec colocou numa ordem para a gente entender tudo isso. Por isso é o que ele diz aqui. Vou repetir. Foi justamente nessa ocasião que surgiu na França uma das maiores celebridades que o nosso mundo hospedou, o Allan Kardec. Com aquela lógica, clareza que as suas obras revelam, ele, Kardec, tornou-se o maior expoente da verdade que o mundo precisava receber para transformar e redimir todos os habitantes. Veja, nós tivemos as revelações lá atrás, Moisés, 10 mandamentos, Cristo, reduziu tudo em 2, aí veio Kardec, trouxe essa maravilha, mostrou o caminho que a vida nossa está em nossas mãos, não depende de um milagre, não, depende de trabalho, depende de eu querer fazer. Não adianta ficar de joelho aqui pedindo para Deus, me ajude, e eu não faço nada. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a espiritualidade, Deus, Jesus, está sempre fazendo a parte deles. Nós somos acomodados, não queremos trabalhar, queremos ficar numa rede, aí tranquilo, tomando uma aguinha de coco, e mais nada, gente. Em termos morais, só vamos elevar, crescer, muito trabalho, muita transpiração. Inspiração temos bastante. Agora, para aproveitar a inspiração, tem que transpirar muito. Senão não adianta. Perguntas, comentários? Nada? Então vamos ver. O que se nota de extraordinário em todas as ocorrências verificadas desde o começo dos fenômenos que vieram a despertar a humanidade que estava imersa nessa letargia, é que entre tantos sábios de nomeada e de tantos rabinos, a escolha para a revelação da doutrina, os fatos demonstram, recaísse no homem que, embora portador como tantos outros de diplomas, não ostentasse as insígnias acadêmicas conferidas então aos sábios do mundo. Veja, não foi nenhum daqueles grandes sábios que foram escolhidos para fazer a codificação. Desconhecido, alguém que tinha um diploma, mas desconhecido. Na área política e na área educacional e religiosa, ele só tinha posição na área educacional. Continuando. Neste, como em tantos outros exemplos, parece prevalecer o ditame do Mestre Jesus, segundo a qual Deus revela seus conhecimentos aos humildes e os esconde dos sábios orgulhosos. Pois não é verdade que as manifestações psíquicas vêm de eras imemoriais que se têm reproduzido no mundo em todos os tempos, referendadas por todos os códigos sagrados, e que não existe uma só família em todas as cidades e países que ignore esses fenômenos, cujas narrativas passam de pais para filho, como herança de valor. Não é verdade também que essas manifestações têm despertado os filósofos para o estudo do problema da sobrevivência? E aí ele continua, Carvalho, perguntando: não é verdade que a ideia intuitiva das religiões sacerdotais que ensinam a crença na imortalidade é devida a esses fatos que têm sido constatados em todas as igrejas? Pois, se assim tem sido em todos os tempos, em todos os países, por que não nos veio dos mestres dos povos, dos guias das almas, a explicação desses fenômenos, a causas dessas manifestações?
Por que essa nova revelação, ainda indaga Caivar, não foi transmitida por intermédio das igrejas oficiais e oficiosas, que se acham dono e posse da absoluta verdade e se dizem os únicos expoentes autorizados, únicos pontífices da palavra de Deus? E aí o Caivar vem e diz o seguinte: a história religiosa responde perfeitamente essas interrogações. A revelação do Sinai e a revelação cristã seriam, porventura, na época, estava vinculada a alguma igreja? Qual o papel representado na época pelo farisaísmo, saduceísmo, em face da revelação cristã? Então vemos escrito nas páginas da história: sempre que a humanidade tem de receber mais uma luz, seja no terreno religioso, seja no científico, o Senhor, em vez de se prevalecer de sacerdotes, de acadêmicos que pontificam na religião e na ciência, ao contrário, utiliza-se de pessoas absolutamente estranhas e alheias às doutrinas convencionais e dogmáticas. Parece até que a sentença de Cristo, não se põe vinho novo em odres velhos, tem nesses casos uma confirmação bem enfática. Essa confirmação é tão categórica que se chega a ver o despeito que as ciências humanas, ou antes, os seus chefes, têm manifestado contra as novas verdades que nos vêm tirar da imobilização do círculo vicioso em que eles têm feito permanecer a humanidade. Outro tanto se pode dizer das religiões oficializadas, que estão aí em todos os tempos, ligam para as novas descobertas e as verdades novas. Então, antes de continuarmos, veja bem, o que acontece? Nós temos religiões aí que são milenares. Precisamos citar, nenhum, todos sabem. Então ali, sempre batendo na mesma. Até se nós voltarmos na história e formos ler com profundidade tudo que aconteceu na igreja cristã, por exemplo, a reencarnação. Por que ela desapareceu da igreja? Porque foi uma ordem de uma esposa de um rei, lá, de um governante na época, por volta do ano 400 da nossa época. Até então a reencarnação era normal. Como ela não tinha uma vida muito recomendável, e ela ficou sabendo que ela poderia renascer numa condição difícil, chegou lá, tem que tirar isso daqui. E aí foi feito um concílio, e no concílio o mandatário chegou e falou: todos têm que votar a favor disso, tem que acabar, e acabou. E continuamos até hoje. Então nós precisamos tomar muito cuidado, temos que discutir, temos que analisar, temos que pensar. Ah, ele falou. Com base em quê? Não é porque ele falou, vamos lá, vamos pegar o livro, vamos ler, vamos nos aprofundar. Sem estudo, a doutrina espírita é clara, que nós devemos nos amar e nos instruir, porque sem instrução não há elevação moral. Nós não podemos, não sabemos discernir entre uma coisa e outra, entre o joio e o trigo. Então vejam a importância. Então as coisas sempre vieram e continuarão a vir. Por quê? Através das pessoas que não têm aquele interesse material de se manter no poder. Quem era Kardec? Um professor, né? Tinha algum interesse em decretar um estado de sítio, uma guerra, para que não se introduzisse o espiritismo? Pelo contrário. Ele enfrentou uma guerra pessoalmente para implantar o espiritismo. Nós tivemos aí coisas difíceis que ocorreram na época, até a queima dos livros e por aí afora.
Então, meus amigos e amigas, temos que estar sempre abertos a discutir, a pensar, mas pensar com lógica, com equilíbrio, com harmonia, e não pensar com a cabeça da matéria. Valtinho, se você vier para a minha religião, eu vou dar um jeito de cair um saco de dinheiro aí na tua mão, para você ficar numa boa. Quer dizer, estou contando uma mentira. Como é que eu vou conseguir um negócio desse? Jamais vou conseguir algo parecido. E é isso que a gente vê hoje. Os falsos profetas enganando. E o pior, que as pessoas aceitam. Isto que é o pior. Não param para pensar. Comentários, perguntas? Então continuemos. Então vejam, o Carvalho faz uma pergunta. É de admirar que o mesmo então faça essas colocações acontecesse ao Espiritismo, que é a mais ampla revelação que a humanidade tem recebido. É de estranhar que Deus não quisesse, também desta vez, revelar a sua palavra ao mundo, como aconteceu outras vezes através dos sábios e de sacerdotes, mas o escolhesse por indefectível justiça. E ele diz o seguinte: e quem não vê que essas revelações são progressivas, as últimas confirmando os conceitos das primeiras e trazendo um complemento característico de mais elevado ensino, em virtude das circunstâncias de progresso que a humanidade tem realizado. Então, à medida que vamos evoluindo, novas verdades virão para confirmar tudo que já está acontecendo. E vamos subindo, vamos crescendo. É assim que evolui a humanidade. Eu não vim derrogar a lei e os profetas, disse o Cristo, mas dar-lhes cumprimento. É assim que a lei vai se tornando cada vez mais conhecida, à medida que os homens crescem no seu conhecimento, e os profetas, os médiuns ou intermediários da vontade divina, também sentem aumentar e diversificar em si mesmo os seus dons na razão direta da expansão da lei em sua sublimidade moral e espiritual. Então, quanto mais essa lei vai se expandindo, mais vai tendo conhecimento, mais a moralidade vai se estabelecendo, mais vamos nos entendendo e acabar com essas brincadeiras que estão ocorrendo no planeta Terra hoje. Você não é da minha turma? Morre, passo a faca no pescoço. Você não quer deixar eu vender droga? Eu te mato. Você não quer me dar o teu bem? Eu te mato. Que história é essa, gente? Estão achando que tudo isso é brincadeira, que não vai acontecer nada, que só existe a matéria? A doutrina espírita veio jogar uma pá de cal nessas cabeças falidas que existem por aí. Nós estamos num momento de transição. Ou nós buscamos elevar a moralidade, conhecer para valer o Evangelho, ou podemos pôr a nossa violinha no saco, porque, gente, como dizem no interior, vamos para um planeta primitivo, onde? Em algum lugar do universo. Como eu digo sempre, vamos enfrentar aquelas feras monstruosas com um pedaço de pau. Vamos servir de almoço para as feras. Por quê? É o que merecemos. Se não sabemos conviver entre as pessoas, estamos nos matando, nos digladiando, como é que vamos continuar aqui? Temos que aprender na grande chacoalhada. Por isso a doutrina espírita está aqui, Carvalho vem dizer que isto ocorre aqui, ocorre lá no mundo espiritual, ocorre lá em todas as outras dimensões. À medida que saímos da ignorância em que entramos, fomos acrescentando conhecimentos, vamos diminuindo essa agressividade. Mas enquanto não elevarmos bastante, nós vamos continuar agressivos. Por quê? Achamos que somos donos da verdade. Eu dou uma canetada, agora eu aprovo uma lei e acabou, está resolvido o meu problema de dinheiro. Dane-se os meus governados. Que história é essa?
Eles não podem esquecer que eles foram colocados lá para dirigir a coletividade e não pensar na individualidade. Isso mostra o nível que nós estamos, meu irmão. Planeta Terra. Não estou falando sobre o Brasil. Em todo o planeta é praticamente tudo igual. Comentários, perguntas? Ninguém? Está todo mundo assimilando? Tudo certinho? Fico assustado assim. Bem, meus amigos, nós vamos ter um feriado aí que vamos relembrar mais uma passagem do Cristo, né, aqui na Terra, o grande assassinato que fizemos ao Cristo, que nós todos cometemos, que nós possamos, nesses dias aí que virão nesta semana, nos recolher dentro de nós mesmos, dirigir ao Pai uma prece, pedir ao Cristo desculpa pela infantilidade que nós cometemos com Ele, um espírito de alta elevação, que demorou cerca de 4.000 anos para conseguir entrar num corpo desse de volta, veio aí, tentou nos ensinar como devemos conviver um com o outro, como devemos nos portar com sociabilidade, com fraternidade, nos amarmos, nos respeitarmos, e nós simplesmente pela ignorância, pelo apego extremado à matéria, o que fizemos? Crucifica-o, crucifica-o, não podemos perder a nossa boquinha aqui, crucifica-o. Vamos pedir perdão para ele, aproveitar, porque nosso tempo está escoando aqui na matéria. Já chega a hora de voltarmos para outra dimensão. E vamos ter que fazer um balanço de tudo isso. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ser este balanço? Vamos estar felizes porque conseguimos realizar alguma coisa? Conseguimos começar a nos reconciliar com o Cristo? Ou assumimos mais compromissos? Estamos mais empipinados? Estamos enterrados, como se diz na gíria, até o pescoço? Como é que nós estaremos? Não vai ter São Pedro lá, ninguém para indicar, você fez isso. Não, é a nossa consciência. Então, vamos aproveitar esses dias e que, como Páscoa, a gente, na Páscoa, consiga fazer o Cristo renascer em nossos corações. Muito obrigado a todos, obrigado, internautas, e até o próximo. Saúde e paz a todos.